Hoje a internet está rolando. Então, boa tarde a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos aí à nossa disciplina de prática pedagógica, a didática do ensino médio. Bem, pessoal, eu não sei o que acontece, mas a tal da quinta-feira parece que é complicada para mim. Da quinta-feira tem alguma coisa. Então, eu antecipei algumas coisinhas, alguns problemas porventura poderiam acontecer em relação a essa questão de internet, que a gente está passando aqui em Trindade nesse período vespertino, e o problema é aqui, é lá na faculdade. Então, eu fiz uma gravação de uma aula, tá bom? Ah, não, gente, o pessoal pedindo link ainda. Quem está pedindo link lá? Alguém passa o link lá, por favor, e avise que é sempre o mesmo. Eu lembrei agora. Boa tarde. Quem que é? Era você que pediu o link? Não. Entrei agora. Não, Seu link já estava no grupo. Pois é, alguém passa o link lá para mim, por favor, no grupo, gente, que tem gente ainda pedindo ainda link. Aí, valeu, Fernando. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é o seguinte: eu vou dar uma introdução em relação a um conteúdo que eu deveria já ter trabalhado com vocês, né? E vou fazer algumas retomadas também lá do ensino fundamental, mesmo porque nós ainda estamos aí nesse contratempo em relação às aulas do ensino fundamental, né, do semestre passado, que a gente possivelmente vai retomar elas todas agora, e vai ser tudo de forma online, não dá para a gente ficar adiando, isso aí eu já tinha falado com vocês. E hoje a gente vai fazer uma introdução em relação a essa parte dessas aulas, né, e a gente retoma alguma coisinha lá do ensino fundamental. Alguns de vocês já viram, foi bem lá no comecinho da nossa disciplina, do semestre passado, quando a gente ainda estava no presencial, mas eu só vou retomar, porque nós temos aqui também na turma os alunos que não fizeram o ensino fundamental ainda, a prática pedagógica do ensino fundamental. Então, só vou retomar. Obviamente que na disciplina específica vocês vão ver isso aí mais a fundo, tá? Então, eu só vou retomar e a gente vai dar prosseguimento. Nossa aula vai até mais ou menos umas 10 para as 3, 5 para as 3, e depois vou disponibilizar para vocês a gravação que eu fiz da aula, para que vocês deem a continuidade e também a gente consiga produzir melhor aí essas aulas, essas disciplinas, tá bom? Nós ainda temos reposição, teve uma outra semana que a gente também não teve aula, teve uma reunião, foi bem na semana da visita do MEC, então isso também vocês vão ter, tá bom? Em relação à nossa avaliação ela vai ser dentro de um formato diferente, tá, pessoal? Nós vamos fazer essa avaliação lá na semana que vem. Estava conversando com a Thaís em relação a essa questão de avaliação dessa disciplina, que a gente tem a possibilidade de fazer um formato diferente, então a gente não vai ter aquela coisa de possivelmente abrir o Meet, o Alisson, de abrir o Meeting, né, da gente ter essa... Então, assim, o que eu estou organizando para vocês é que a gente faça uma avaliação, eu deixo uma atividade para vocês lá na plataforma, né, lá no AVA, e vocês vão fazer essa atividade e ela também vai entrar como processo de avaliação, tá bom? Então, assim, sem aquela parte burocrática, igual vocês fizeram nas outras disciplinas normais, a gente vai fazer nessa disciplina, nesse formato, mesmo porque a gente não segue uma linha de raciocínio igual das disciplinas normais, tá? Aquela ideia de disciplina fazendo prova teórica e tudo mais, tá bom? Boa tarde, D'Angelo, beleza? O Alisson também, que entrou aí agora, boa tarde. Enfim, então assim, vou fazer essa primeira parte da nossa aula, segunda parte vou deixar disponibilizado para vocês lá na plataforma, e essa parte de hoje, eu vou ampliar ela, tá? A ideia é para a gente ampliar essa nossa aula de hoje, para que vocês tenham uma compreensão, porque a gente teve aquela interrupção na semana passada, então eu vou fazer um negócio mais amplo aí para vocês. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento?
Antes de eu compartilhar a tela aqui com vocês, eu só quero, mais uma vez, reforçar a questão do simpósio, tá? Eu fiz questão de trazer aí um convidado, o nome dele é professor Juraci, ele é da Universidade Federal, um grande amigo, se não me engano, ele é doutor, PhD, nessa área educacional, ele é específico da nossa área de licenciatura, então eu fiz o convite, ele veio, né, ele vai palestrar, ele vai dar um mini curso, então vai ser bem interessante. Eu vou pedir, por favor, gente, não percam essas possibilidades da gente fazer mini cursos de forma gratuita. Vai abrir a inscrição para vocês, ainda não foi aberta a inscrição, vai abrir a inscrição, vocês vão se matricular nos mini cursos, e obviamente vocês têm toda a liberdade para fazer os minicursos, mas como são da área da licenciatura, escolham os minicursos que sejam específicos da licenciatura. É possível que vocês façam também alguma coisa lá do bacharelado? É claro que sim, né? Mas deem preferência, deem prioridade para esse minicurso aí da área da licenciatura, tá bom? Stephanie, você abriu o microfone, quer falar? Você sabe já qual que vai ser a plataforma pro simpósio? Bem, era para ter liberado dia 20, mas aí a gente teve alguns probleminhas em relação a qual melhor forma de utilizar a plataforma. E, se não me engano, os minicursos vão ser pelo YouTube. Então, assim, eles estão lá, o pessoal da TI está trabalhando nisso para poder liberar o mais rápido possível o acesso para as inscrições, tá? Mas vai ser bem tranquilo, viu, gente? Então, tipo assim, principalmente se for feito pelo YouTube, o YouTube ele não tem número de participantes, né? Então, quantidade muito grande. Então, a questão é que vocês façam a inscrição, né? Toda gratuita, vai ter certificação, tudo, e que vocês não deixem de participar, tá bom? Mas ainda não está aberto, tá, Stephanie? Eu ouvi conversa que vai abrir até amanhã, deve abrir, tá? Ontem mesmo eu estava tentando fazer a inscrição e ainda não estava. Não está ainda não, porque eles estão mudando a plataforma para ficar melhor o acesso e o retorno do certificado para vocês, tá? Porque, assim, a gente não quer ter falha com essa questão de certificado, não dá trabalho, né? Porque são muitos alunos, então, se essa parte aí não der certo, dá trabalho. Então, assim, vai ser uma coisa mais imediata dessa vez. Ao término do minicurso, quando você coloca lá a sua presença, vai ter um link que você vai colocar presença, aí essa certificação já vai ser bem automática, vai ser bem legal, vocês vão gostar, tá bom? Ano passado foi bom, né? No presencial nada tira do presencial. Aquela lá que você fez com a Kátia lá de brincadeiras, nossa, foi o melhor. Jogos de brincadeira, foi bacana. Mas vocês vão gostar dessa também, tenho certeza. Gente, eu vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente já começa, tá bom? Eu quero retomar com vocês algumas coisinhas bem importantes que eu acho que a gente tem que pegar como ponto primordial para a nossa disciplina, tá? Para o nosso trabalho pedagógico. O que eu tenho que saber? Então, assim, eu acho que um grande viés, uma grande lógica que a gente precisa de estabelecer como conhecimento é em relação aos objetivos, tá? Deixa eu buscar aqui. Ué, apareceu um barulhinho aqui, eu pensei que era... A gente falou sobre... Coisa, gente. Tinha aberto aqui.
Estrutura educacional. Aqui. Pessoal, essa aqui é uma matéria da prática pedagógica, da primeira prática pedagógica, que é a parte da estrutura e políticas educacionais. Tem uma turma aqui que ainda precisa de ver ela. Vocês que estão aí no quarto período, né? Vocês estão no quarto período, já viram aquela primeira prática pedagógica. Eu só estou trazendo para vocês, mais uma vez, uma consolidação do que é necessário vocês saberem. Primeira coisa, e aí se vocês quiserem ir anotando, acho que é importante. Vamos lá. Eu preciso compreender quais são os objetivos do ensino médio. Isso eu já falei com vocês, tá? Isso não é conteúdo novo. Isso eu não estou repetindo sem saber. Falar assim, as pessoas estão falando isso de novo. Eu estou retomando com vocês, tá? Então, é uma retomada dos objetivos do ensino médio. E é importante vocês entenderem isso, e quem for assistir a aula novamente, porque eu não sei se foi o D'Angelo que falou que assiste sempre as aulas, a gravação novamente, né, para poder ter uma melhor absorção. Tem os outros alunos também que sempre assistem novamente. Então, assim, o X da questão aí é que vocês entendam que isso aqui é LDB. Isso aqui está nas leis de diretrizes e base da educação nacional. É uma lei de 1996, tá? Isso aqui não é autor, não é alguma pessoa que pensou, não, isso aqui é lei, isso é lei. E quando a gente fala que é lei, precisa ser seguido. Eu estou só fazendo essa retomada e dando referência à LDB, porque daqui um pouquinho a gente vai ver isso aqui também em um outro material, que a gente precisa de ter esse entendimento. Dentro dos objetivos do ensino médio, a gente tem essas importantes compreensões aqui, tá? Nas leis, elas aparecem organizadas em 4 parágrafos, tá? Então, ó, rapidamente eu vou falar com vocês aqui, tá? Que é o primeiro parágrafo, que é a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos, lá do ensino fundamental. Importante a gente entender isso aqui, e eu estou falando de uma forma geral, mas vocês vão entender isso aqui dentro da educação física. Então, eu queria que vocês gravassem isso aqui, ó. Eu estou aprofundando conhecimento do ensino fundamental, como forma de prosseguimento dos meus estudos, né? Eu estou prosseguindo. Ok. Item 2, preparação básica para o trabalho e cidadania. Então, eu estou me preparando para o trabalho, para minha formação de cidadania, para me continuar aprendendo, né? Para eu conseguir me adaptar aos diferentes conhecimentos. Então, por exemplo, eu tenho um conhecimento específico de cálculos, mas eu posso flexibilizar esse conhecimento, porque quando eu posso utilizar esses cálculos em um outro segmento, em um outro trabalho. Beleza. Entendam. Preparação básica para o trabalho. Ponto. Item 3. Aprimoramento do educando como pessoa humana. Então, a gente volta para aquela questão da formação de cidadania, mas enquanto pessoa humana, né, autonomia no pensamento, formação mesmo da cidadania do indivíduo, né? Eu tenho autonomia intelectual, eu sou uma pessoa crítica, eu consigo entender o que é certo, o que é errado, eu não vendo meu voto, porque eu sei que isso é errado, né? Eu sei que eu não posso votar em determinados tipos de políticos, porque ele, entendeu? Esse é o pensamento crítico, a gente conseguir ter esse discernimento dentro do ensino médio, tá? E por último, a compreensão de fundamentos científicos tecnológicos. Esses fundamentos científicos tecnológicos é dentro do processo de produção, dentro do nosso sistema, né? O sistema capitalista, que a gente vive aqui no Brasil, dentro desse sistema de produção, de trabalho, então tem uma ligação com o segundo item, que é lá dentro do trabalho, mas eu preciso de compreender como que isso se fundamenta.
fazer uma junção entre teoria e prática, tá? E aí, como é geral, isso aqui a gente fala no ensino de cada disciplina, sendo elas, obviamente, a educação física também, tá? Eu trouxe para vocês essa parte aí de objetivos, tá? Gravem isso. Professor, é importante saber o que na LDB. Quando a gente pega as diferentes práticas pedagógicas, é importante você se fundamentar nos objetivos de cada item. Como eu acho que é uma falha, talvez até da nossa matriz, da formação, né, acadêmica, a gente não tem prática pedagógica da educação infantil, mas existem objetivos também para a educação infantil, objetivos para o ensino fundamental e objetivos para o ensino médio, dentre outros mais variados objetivos que existem lá, tá? Então, é importante que vocês saibam desses objetivos, ponto. E se eu ficar falando aqui, obviamente vocês vão entender o que eu estou falando, mas lá na frente vocês não vão... o que o professor falou? Vocês vão falar desse jeito para a pessoa que perguntar para vocês. O que foi a aula de hoje? Vocês vão falar assim, ó, o professor falou sobre os objetivos do ensino médio. Eu acho que vai ser isso. Vocês talvez vão lembrar se vocês anotarem. Mas o ponto-chave é esse, tá? O que é necessário saber? Os objetivos e quais são, especificamente, de uma forma muito simples, esses objetivos. O que o aluno do ensino médio, quando ele está lá nos seus 3 ou 4 anos de ensino médio, depende da modalidade, tem uns que é 4 anos, quando tem curso técnico, mas quando ele está no ensino médio, o que ele precisa sair? De que forma que ele precisa sair do ensino médio? E é engraçado a gente falar isso, pessoal, porque é a nossa formação. Mais uma vez eu repito com vocês, nós fomos clientes dessa escola, né? Será que nós conseguimos essa formação de forma completa, né? De forma harmoniosa? Será que a gente contemplou mais alguns objetivos do que outros? Tem gente que sai do ensino médio e consegue muito facilmente um trabalho. Tem gente que sai do ensino médio e necessita obrigatoriamente de entrar na faculdade. Tá? Isso são itens do objetivo? Sim, são itens do objetivo. A gente só não pode achar que a função do ensino médio é preparar para o vestibular. Quem termina o ensino médio e não entra numa faculdade, ele é um derrotado. A gente tem muito essa ideia. Infelizmente, a gente tem essa ideia. Principalmente quando somos professores de escola particular, porque existe uma exigência a isso. O que o ensino médio prepara? Para o Enem. O que o ensino médio prepara? Para o vestibular. E aí a gente está dando ênfase em um único objetivo, que é o dar prosseguimento aos estudos. Só que a gente percebe que existem os mais variados objetivos. E olha só o grau de importância. É relevante que a população ela se atente a ter um curso superior, a ter uma formação superior como forma profissional? Sim, mas nem toda profissão necessita de curso superior. Então, essas são as lógicas que a gente precisa de valorizar também no ensino médio. Porque se a gente não fizer isso, pessoal, a gente acaba não dando aos nossos alunos, que não têm a mesma maturidade que nós temos, a possibilidade de ter um objetivo em suas vidas, né? Eles não têm, isso eu comentei com vocês em aulas anteriores, eles não têm perspectiva. E quando o professor ele vai com um único caminho de falar que se ele não entrar numa faculdade, ele não vai ser ninguém, ele perde mais ainda as suas perspectivas. E esse entendimento a gente só tem com um conhecimento dos objetivos muito simples, que eu passei para vocês em 2 slides. Então, essa percepção, você, professor, que vai trabalhar com ensino médio, precisa de ter, tá? Então, saiam com esse pensamento, fala assim, tá, hoje eu aprendi lá, a gente conversou na aula do Ederson, eu acho que nem é aprender, mas a gente troca muita ideia aqui. Prática pedagógica é mais trocar ideia. Então, assim, hoje a gente trocou ideia da importância de conhecer os objetivos do ensino médio, do ensino fundamental, da educação infantil. Conhecer os objetivos. O que
que eu quero que esse aluno saia dessa modalidade sabendo? Ele vai terminar o ensino fundamental. O que ele tem que sair sabendo do ensino fundamental? Ele terminou o ensino médio. Eu quero que o aluno termine o ensino médio com qual objetivo? Essa é a lógica, beleza? Partindo disso, então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, ou até mesmo quiser ampliar a minha ideia, vocês podem me interromper aqui, tá bom? Pensando nisso, a gente vai já para a nossa área, educação física. Vamos falar um pouquinho agora da nossa área. Eu vou voltar lá na nossa... Nossa, eu estou com tanto de slide aberto. Espera aí só um pouquinho. Tomara que eu não feche coisa errada. Vou compartilhar a tela de novo com vocês aqui, e aí agora a gente vai para a nossa área. Porque lá agora na nossa área a gente precisa de compreender, e aí a gente vai fazer muitas ligações. Não sei se vocês lembram de umas brincadeiras chama teia de aranha. A gente vai passando o fio, que até forma uma grande teia, né? Aquela teia de aranha. Então, basicamente, quando a gente chega no ensino médio, a gente faz muito isso, essa teia de aranha, né? A gente precisa de fazer uma ligação com vários itens. Então, nossos conteúdos, eles precisam se basear no objetivo do ensino médio, que a gente vai lá na lógica da BNCC, e aí a gente precisa de fazer uma ligação com as dimensões, com as habilidades, com a unidade temática. Então, vira uma teia de aranha. É confuso? De certa forma, sim. Mas o que nos dá como possibilidade interessante nesse processo aí é que a gente consegue ter uma liberdade muito grande de trabalhar, tá? A gente tem essa liberdade muito grande no trabalho. Não consigo, hoje, falar com vocês se nós não tivermos um vínculo com a BNCC, pessoal. Então, o discurso ele vai ser muito voltado para a BNCC. Não dá para a gente desvincular desse termo BNCC, desse documento que hoje norteia a educação básica do Brasil. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Vocês já estão cansados de saber disso aí, tá bom? A gente vai entender que a educação física no ensino médio, ela está lá dentro das linguagens. Então, é outro ponto-chave. O que eu tenho que saber como professor? Eu preciso saber dos objetivos, eu preciso saber que agora a educação física, ela se junta a um emaranhado de disciplinas que fazem parte das linguagens, tá? Então, é uma proposta de linguagens, no qual a educação física é componente curricular obrigatório. Ela continua sendo componente curricular obrigatório, tá? Ela faz parte de um processo de evolução da BNCC, processo de evolução que eu digo que ela está lá dentro do ensino fundamental e continua no ensino médio. E ela é obrigatória ainda, ela precisa de existir no ensino médio. Ela prevê a ampliação da autonomia, vejam bem, que eu estou de acordo com o objetivo do ensino médio? Sim, porque eu estou ampliando. Então, quer dizer que eu estou trazendo algo que já existia, né? Que é lá do ensino fundamental. Eu estou ampliando a autonomia do aluno, o protagonismo dele, a ação dele enquanto pessoa pensante, né? E da autoria dos estudantes na apreciação e produção das diferentes linguagens. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que o aluno agora, do ensino médio, ele é capaz de ele mesmo produzir as suas diferentes linguagens. Ou seja, eu preciso valorizar a bagagem de conhecimento do aluno. Tá? Ele está mostrando aqui que a gente precisa de ter essa noção de valorizar isso no aluno. Eu não posso, no ensino médio, chegar com conteúdos pronto e acabado. Falar assim, ó, a gente vai falar só sobre isso e pronto. Eu preciso de começar a pensar em conteúdos que leve o aluno a ele mesmo produzir as atividades, a ele mesmo pensar nas diferentes possibilidades de desenvolvimento
do conteúdo. Quando a gente fala de linguagens, talvez fica muito distante de nós, né? Educação física, tá, professor, mas como assim? Como que o aluno ele mesmo vai produzir as suas atividades? Será que o aluno do ensino médio é capaz de produzir regras de jogo? Eu mostro para ele um determinado tipo de esporte e ele mesmo faz a produção das regras e ele mesmo faz a adequação das suas regras. Eu vi um exemplo muito interessante num mini curso que fala sobre o basquetebol. E hoje em dia, a gente tem uma modalidade dentro do basquete, que é o 3x3, que possivelmente ele vai se tornar olímpico. Que ele veio dentro de uma estruturação completamente diferente do basquete. Ele segue a lógica do basquete, obviamente, mas ele traz regras completamente diferentes. Como assim? Dentro de uma realidade. A gente tem aí uma diminuição do número de jogadores, a gente tem uma lógica diferente da estruturação da quadra, né? Então, assim, ele foi criado dentro dessa questão de autonomia, dentro dessa questão do protagonismo social, o protagonismo até mesmo juvenil, porque eu imagino que foram jovens que criaram uma nova modalidade, né? Se a gente for buscar, ainda dentro desse processo de jogos e brincadeiras, a gente tem campeonato de queimada, gente. Queimada nada mais é do que jogos inventados, jogos pré-desportivos, que foram valorizados pela autonomia, pela autoria na invenção dos próprios alunos. Então, só estou dando um exemplo para a gente encaixar a ideia nesse primeiro slide aqui, tá bom? Adiante. Como que a gente entende, portanto, a educação física como linguagem? Por que que ela faz parte da linguagem? Educação física, a área de linguagens, a gente acaba afastando completamente, até mesmo, pessoal, por conta da vivência que nós tivemos no ensino fundamental e ensino médio, de achar que nós estamos muito distantes do português. Nossa, o português é a disciplina, a língua portuguesa. Ela está lá dentro da sala de aula, no quadro, no professor copiando, eu escrevendo. Isso não tem nada a ver com educação física. E aí, quando a gente fala de linguagens, a gente fica assim, até um tanto quanto bem peixe fora d'água, né? Fala, gente, mas eu estou fazendo parte da área de linguagens, sim. E a gente entende essa linguagem como uma questão de linguagem corporal. Vamos lá. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque eu estou falando, e talvez vocês nem compreendam. Mas a ideia. Hoje, mais uma coisa que vocês precisam saber. Eu saio daqui entendendo a importância dos objetivos do ensino médio. Ponto. Primeiro item. Eu saio daqui entendendo por que a educação física faz parte da área de linguagens. Beleza? Vamos lá, se liga nos 2 pontos aí. Ainda tem mais pontos. Eu só preciso que vocês lembrem disso, porque eu vou perguntar para vocês mais tarde, lá pela meia-noite, eu pergunto para vocês de novo isso aí, tá? O que vocês entenderam hoje na aula? Os objetivos do ensino médio, a educação física fazendo parte da área de linguagens da nova base curricular. Beleza. Já eu falo mais coisas. Vamos lá então, retomando. Educação física, portanto, ela faz parte da área de linguagem, mas que a gente entende como linguagem corporal. Cabe o trabalho com a linguagem corporal, seus usos e significados em abordagens capazes de permitir aos jovens formarem-se como sujeitos críticos, criativos e reflexivos no uso, apreciação e produção das mais diversas áreas das práticas corporais, seja na área de esporte, seja na área de brincadeiras, seja na área de dança, na área de lutas, que eu entenda a importância das diferentes práticas corporais como forma de me libertar, como forma de libertação. Vou ser bem assim, essa ênfase bem diferente. Não está aqui no texto, não está. Isso aqui é item que está dentro da BNCC. Mas
é uma necessidade de me libertar. Quando eu vou numa festa e não entendo de práticas corporais, eu não consigo me socializar na festa porque eu tenho vergonha de dançar, eu tenho vergonha de andar no meio da boate, das pessoas olharem para mim diferente, das pessoas me verem e falar assim, nossa, que cara gordinho, nossa, que cara magricelo, né? Então, é uma necessidade que o ser humano tem de se libertar desses padrões, de se libertar dessa vergonha, dessa timidez, e se utilizar das diferentes práticas corporais como forma natural e inserida na formação da pessoa. Essa seria a lógica, tá? Então, a gente entende, dentro dos objetivos do ensino médio, que existe essa necessidade de autonomia. Autonomia em se utilizar de suas práticas corporais, tá bom? Eu ainda não estou falando de saúde. A saúde, ela está lá no bacharelado. Meninos aí do bacharelado vão me dar esse ok. Então, a gente não está falando de saúde ainda. De certa forma, é lógico que prática corporal e saúde estão intimamente ligados, mas nós não estamos falando de saúde. Nós estamos falando de independência, liberdade, formação de sujeito criativo, crítico, reflexivo, autonomia na sua cidadania enquanto prática corporal, tá? E a ênfase nisso, pessoal, a importância disso, nesse processo todo, é o seguinte, cara, mas espera aí, quer dizer que as práticas corporais, elas têm uma ligação em tudo na nossa vida? Sim, porque se você tem alguma restrição de práticas corporais, possivelmente você vai ter alguma deficiência em alguma coisa, em se socializar, em ter criticidade, em aceitar as diferenças. Então, tudo isso aí a gente tem essa percepção, tá bom? Vou falando, se vocês quiserem me pausar, vocês me pausam aí, concorda ou discorda, vocês me param aí. Portanto, gente, cabe ao professor, dentro toda essa minha fala, reconhecer as especificidades da educação física, né? Então, vocês estão se formando para isso, para que vocês conheçam a parte específica da educação física, né? Que a gente reconheça o conjunto de competências e habilidades na nossa área, e isso a gente vai ver muito bem, obviamente, dentro da BNCC, tá? O que nos rege hoje, assim como o que rege um cristão é a Bíblia Sagrada, o que rege a educação básica é a BNCC. Fui profundo agora, hein, gente? Pensa. Ai, ai, ai. Então, o que rege a nós, professores de educação básica, é a BNCC, tá? Professor, você salvou aquela aula que você sumiu no meio da aula? Eu acho que está salvo. Por quê? Você estava falando isso. Que a BNCC é a nossa Bíblia. Eu fui profundo, né? Eu gostei de falar isso. Então, galera, nós não conseguimos desvincular a nossa prática hoje, pedagógica, se a gente não falar de BNCC. E aí, às vezes, vocês podem até se perguntar, professor, mas, nossa, nós só fala de BNCC? Você só sabe falar de BNCC? Cara, mas não tem outro material hoje que nos rege, que nos oriente, que não seja a base nacional, né? Então, hoje a gente tem essa base nacional, a gente precisa de seguir ela, essa lógica, e a gente precisa de compreender tudo que está nela. Então, essa é a importância. Esse é o objetivo nosso, né, enquanto professor, que a gente precisa saber, né? Então, a gente reconhece a especificidade da educação física, anatomia, conhecimento de corpo, conhecimento dos esportes, conhecimento, né, a parte específica da educação física, mas é óbvio que a gente precisa de compreender as habilidades e competências, né, que são trazidas pela BNCC, e aqui ela fala muito bem que são as mudanças metodológicas e os conteúdos que a BNCC traz para nós na educação física, né.
seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, seja na educação infantil, seja na educação básica. Isso é novidade, isso é novidade. E aproveitem, pessoal, aproveitem que isso é novidade, porque, por exemplo, quem se formou lá na época do D'Angelo, se formou em 2018, D'Angelo, Alisson, 2018, João... Passado, né, mano? 2019? 19, é. É 19. Então, quem se formou... 2019. Isso. Então, quem se formou em 2018, e eu digo isso para licenciatura, não tem esse conteúdo. Não tem esse conteúdo. Então, é como se tivesse assim, ó, na escola e perdidaço. Por quê, galera? Porque a BNCC, ela traz essas inovações agora. Ela está trazendo isso agora. Então, isso é conteúdo fresquinho. Vocês estão saindo da faculdade, né? Apesar de que, né, só tem aí os meninos aí da complementação, mas a galera que está no 4º período, que vai sair da faculdade aí, os meninos do 3º período, daqui 2 anos, vocês vão continuar vendo isso em outras práticas, é conteúdo fresquinho, que vocês vão chegar dentro da escola já sabendo trabalhar o que é novo, o que está sendo trabalhado, o que está vindo de determinação dos poderes públicos para ser trabalhado, entendeu? Então, isso é interessante demais a gente começar a pensar, poxa, então a gente está pegando novidade. Sim, a gente está pegando novidade. É o que nos norteia hoje, é essa BNCC, bendita BNCC. Bem, eu falei com vocês que nós íamos retomar conteúdos do ensino fundamental. E nós vimos muito bem isso, turma do 4º período, né? A gente falou muito sobre isso aí no comecinho. Talvez a gente não tenha especificado cada uma delas, que a gente ainda tem que fazer isso, mas eu só estou trazendo à tona quais são as unidades temáticas do ensino fundamental, tá? Isso inclui primeira e segunda fase, né, do ensino fundamental, desde o 1º ano do ensino fundamental ao 5º ano, do 6º ao 9º ano, a gente tem como referência essas unidades temáticas. Por que eu estou trazendo ela para vocês? Porque elas serão trabalhadas novamente no ensino médio, e aí a gente vai fazer aquela teia de aranha, aquela ligação com o objetivo do ensino médio. O que fala lá no objetivo do ensino médio? Que é a complementação, que é o aprofundamento de conteúdos da educação, do ensino fundamental. Então, a gente está o quê? A gente está aprofundando. Eu comentei com vocês, eu não sei em qual aula que eu falei, que a gente não tem que reinventar a roda. A roda é redonda, e a gente precisa de fazer ela rodar. Então, a gente está rodando ela, não estou reinventando. Falar assim, tá, professor, o senhor fala muito aí em relação ao ensino médio, mas então tá, qual o conteúdo que eu vou trabalhar no ensino médio? Porque o que tem de diferente? Não tem diferente, tem o aprofundamento disso. Então, a gente está aprofundando os nossos conhecimentos, levando como referência as mesmas unidades temáticas. Eu vou trabalhar jogos, brincadeiras, esportes, dança, lutas, ginástica, práticas corporais de aventura. Isso vai ser trabalhado também no ensino médio. É porque às vezes a gente pensa assim, e eu também fiquei antenado nisso, porque alguns alunos me perguntaram, falaram assim, professor, mas então eu não posso trabalhar esporte no ensino médio, não? Aí eu falei, poxa, mas talvez seja isso, né? Essa ligação que eu, Ederson, tinha que fazer com vocês. Não é diferente. As unidades temáticas continuam, eu só tenho uma liberdade maior para trabalhar isso, eu tenho que ter um aprofundamento dos conteúdos referente a essas unidades temáticas, tá? E eu tenho que dar uma liberdade maior ao aluno durante essa produção. Essa liberdade maior, ela vai causar ao aluno o quê? Uma capacidade de reflexão, né? Então, ele vai refletir, ele pode alterar o jogo, ele pode mexer nas regras. Então, seria basicamente esse entendimento. É óbvio que tem um monte de outros exemplos, mas eu só estou trazendo esses para vocês
para vocês se basearem. Então, tá. A gente tem essas unidades temáticas. Professor, então do ensino fundamental é essa? É. E do ensino médio? Essa também. O que vai ser diferente? As áreas de atuação que o ensino médio carrega. Tá? As áreas de atuação que o ensino médio carrega. Essas áreas de atuação, gente, é o mesmo que objetivo. Tá? É o mesmo que objetivo. Eu trouxe aquele objetivo no primeiro momento do ensino médio, então eu estou trazendo essas áreas de atuação. É como se eu tivesse agrupado os objetivos do ensino médio. Tá? Então, no ensino médio, a gente tem 3 grandes áreas que é necessário o professor se basear nelas. Mais uma vez, eu estou fugindo do objetivo? Não. É o objetivo, aqui é o objetivo do ensino médio. Preparação básica para o trabalho e cidadania, ponto. Os meus conteúdos precisam de serem desenvolvidos de forma que eu consiga preparar o aluno para o trabalho e para a cidadania. Beleza. Gente, mas como que eu vou fazer isso? Vocês acham que um aluno, ele ter uma aptidão física, está preparando ele para o trabalho? Sim. Está preparando ele para a cidadania? Sim. Se eu faço uma aula montada por meio de circuitos de treinamento, circuito de exercícios, estação 1, polichinelo, estação 2, apoio, estação 3, corrida com variações, entendeu? Eu estou fazendo uma aulinha de circuito. Quando eu terminar a aula, eu trago o objetivo dessa aula para isso aqui. Preparação básica para o trabalho e cidadania. Quanto mais ele tiver, quanto melhor for a aptidão física dele, melhor vai ser a capacidade dele trabalhar e se sentir melhor no trabalho e chegar em casa mais descansado. Vocês viram a lógica? Que a gente não tem que reinventar. A gente precisa de adequar os nossos objetivos e a nossa fala. O que a gente vai passar para o aluno enquanto objetivo. Essa seria a lógica. Tá? Vamos lá. Próxima área, o aprimoramento como pessoa humana. O aprimoramento como pessoa humana. A gente está vivendo um momento muito crucial em relação ao respeito à questão de gênero, o respeito às diferenças, o respeito ao sexo feminino, né? E se eu faço um jogo onde eu estou evidenciando um jogo em conjunto, né? Vai jogar meninos e meninas no mesmo jogo. Eu estou fazendo isso acontecer? Esse aprimoramento como pessoa humana? Sim. Vocês perceberam que eu não fiz nada de diferente que talvez eu tenha feito lá no ensino fundamental, mas eu estou trazendo um objetivo diferente da minha aula, que é, ao término, eu mostrar a necessidade de respeitar a mulher, a necessidade de ver as qualidades que elas têm também, de auxílio, de autoajuda, né? Então, tudo isso a gente consegue trabalhar. E terceira grande área, também está no objetivo, que é a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. Pensem em, aqui, vou dar exemplo para vocês, de uma aula teórica de educação física. Quando a gente utiliza tecnologia, quando a gente utiliza até mesmo os slides com foto, com vídeo, um vídeo de um jogo, onde por meio desse vídeo, o aluno vai conseguir compreender como que se funciona o jogo, como que é a tática de um jogo, como que ele se organiza. Está aqui, ó, está aqui, essa compreensão, né, científico-tecnológica. Ah, então quer dizer que a gente não precisa de ficar só na prática, na quadra. Não, a gente pode utilizar o quê? De fundamentos tecnológicos, né, como forma de processo produtivo. Eu aprendo assistindo, eu aprendo olhando um vídeo, eu aprendo mexendo em alguma prancheta, né? Então, essa seria a lógica da nossa área de atuação. Eu trouxe para vocês essas 3 áreas de atuação, né? E dando exemplos para cada uma delas, para a gente tentar se localizar. Falar assim, poxa, então quer dizer que dar aula no ensino médio não é tão diferente assim do ensino fundamental? Não, não é. O que você tem que se basear?
na necessidade de utilizar a bagagem do aluno de conhecimento e de você se aprofundar em determinados conhecimentos, tá? Então, é necessário, obviamente, no ensino médio, que o professor saiba mais, tá bom? Aqui, eu estou especificando com vocês, tá? Aquilo que eu falei com vocês lá no item anterior, aqui ele está especificando, né? Preparação básica para o trabalho e cidadania. O que é necessário que vocês desenvolvam nesse aluno, com essa área? Aí a gente tem aqui discutir os contextos de produção histórico-cultural, das práticas corporais e suas relações com o lazer e com o trabalho. Discutir a inserção das práticas corporais no lazer e suas relações com a organização do trabalho e da produção. Conhecer as possibilidades de empreender e trabalhar na área de educação física. Viu? Aquilo que eu falei para vocês, estou trazendo aqui em forma contextualizada, tá bom? Posso passar adiante, gente? Posso ir? O aprimoramento como pessoa humana. Desenvolver consciência corporal. Interessante esse item, porque é aquela questão de você se aceitar. Você aceitar a pessoa que você é, né? O corpo que você tem. Não estou falando que a pessoa ela tem que se aceitar obesa e que obesidade ela é contra a saúde, né? Então, mas é aceitar o que é feio, o que é bonito é muito relativo. Então, a gente discute muito isso nas aulas de educação física lá no ensino médio. Perceber as relações entre estados emocionais e corporais, né? Como que o corpo age nesses diferentes estados emocionais. Reconhecer as práticas corporais de diferentes grupos. Eu falei isso, eu dei isso como exemplo. Lembra lá que eu falei? Étnico-raciais, que compõem a cultura brasileira. O respeito ao próximo, o respeito à diferença de gênero, diferença de raça. Solucionar conflitos e diferença de opinião nas práticas corporais, de forma não violenta. E aí a gente vê isso muito nos esportes competitivos, né? De que forma que a gente vai solucionar essas questões de conflitos? A gente tem as mais variadas atividades que trabalham sobre isso aí, né? E aí a gente vai estar conversando sobre isso nas próximas aulas também. Ainda, como aprimoramento de pessoa humana, combater estereótipos, discriminações e violência de direitos de pessoas ou grupos sociais nas práticas corporais, falei disso com vocês. Participar política e socialmente na garantia de direitos relacionados às práticas corporais, necessidade de termos aí praças públicas onde as práticas corporais sejam trabalhadas, né? Então, é participar politicamente disso aí, desse direito que o cidadão tem. Vivenciar as práticas corporais a partir de valores democráticos e vivenciar práticas corporais de forma livre, justa, solidária e cooperativa. Vejam as opções, a quantidade de opções que a gente tem, né, pessoal? Para a gente produzir uma aula e levar essa aula a esses diferentes objetivos. E por fim aí, a terceira e última parte dessa grande área, né, dessas 3 grandes áreas que o aluno do ensino médio precisa saber, que é essa compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos. Então, ó, conhecer e utilizar os conhecimentos científicos para compreender as práticas corporais. Simples, olha só, como que a gente pode trabalhar a anatomia, gente? Ó, conhecer os conhecimentos científicos para compreender as práticas corporais. Então, aqui a gente consegue se utilizar disso, né? Conhecer os segmentos corporais para a gente fazer um exercício de uma forma mais consciente, né? Apropriar-se de estratégias de pesquisa, de uso de tecnologias digitais, para continuar aprendendo e produzindo conhecimentos acerca das práticas corporais. Falei isso para vocês. Se utilizar de conhecimentos tecnológicos, digitais, para poder se utilizar de práticas corporais. Por exemplo, aplicativos. A gente está usando muito não é o Apple Watch, não, é o Watch, fala.
Mas o reloginho lá, né, o reloginho que não é só o Apple, mas os celulares estão disponibilizando aí o reloginho que te dá a quantidade de passos, a quantidade de calorias que você perde, né? Ele te dá um circuitozinho. Então, tudo isso aí é tecnologia em favor das práticas corporais. Isso tudo a gente pode trabalhar nas nossas aulas, tá bom? Vou parar por aqui, porque senão eu não vou dar tempo para vocês aí. Cadê? Parei por aqui. E aí eu vou pedir o seguinte para vocês. Assim que tiver lá na plataforma, eu não sei se vocês mexem com gravação de vídeo aí no Drive, mas quando a gente grava um vídeo no Drive, ele demora um pouquinho para chegar no Drive, tá? Então, por exemplo, essa aula que está sendo gravada, ela vai demorar mais ou menos 1 hora a 2 horas para estar no meu Drive, e aí eu consigo disponibilizar para vocês. Então, a gravação desse término, né, desse momento, a continuação desse momento, eu vou colocar na plataforma, já fiz a gravação, coloco na plataforma para vocês, vai estar disponibilizado para vocês lá na plataforma, tá bom? Ficou claro, pessoal, em relação a essa parte introdutória, essa parte inicial aí? Tranquilo? Sim. Sim, beleza. Tranquilo. Então tá. Gente, então eu vou encerrar, e aí vou deixar essa parte com vocês agora de acesso lá na plataforma, tá? E é isso aí mesmo. Agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, fale agora ou case para sempre. 3, 2, 1. Fechou. Finish. Gente, então é isso. Obrigado a vocês. Qualquer dúvida que tiver, é só me chamar lá no WhatsApp, a gente vai conversando. E, no mais, é só. Valeu? Aloura. Tchau, obrigado. Vou tirar aqui a gravação e... Falou, então. Até mais. Fui.